A Revolução Francesa. Só o nome já evoca imagens de guilhotinas, reis caindo e o povo nas ruas. Mas como de verdade isso aconteceu? A gente vai desvendar agora uma das transformações mais, cruciais e sangrentas da história. Pensa só, em apenas uma década, a França virou o mundo dela de cabeça para baixo. E o nosso junto, viu? Olha só essa frase. Ela diz tudo, né? A era moderna, toda ela, se desenrolou à sombra dos ideais da Revolução Francesa. E é por isso que a gente precisa entender o que aconteceu lá. Porque, acredite, as ideias que nasceram naquele caldeirão de caos e esperança, elas moldam o nosso mundo até hoje. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma nação inteira, em, míseros 10 anos, consegue derrubar uma monarquia que estava lá há séculos, executar o próprio rei e, no processo, mudar o mundo para sempre? É um quebra-cabeça e tanto, e a gente vai montar as peças dele agora. Ok, então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o cenário. A França, ali no finalzinho do século XVIII, não era só uma nação em crise, não. Era tipo um vulcão prestes a entrar em erupção. A tensão estava no ar. E o motivo dessa tensão toda? Bom, dá uma olhada nessa divisão. A sociedade francesa era separada em 3 estados. Basicamente, você tinha o primeiro estado, o clero, e o segundo, a nobreza. Juntos, eles não davam nem 2% da população, mas controlavam tudo. Tinham terras, cargos importantes e, o melhor de tudo, quase não pagavam impostos. E o resto? Bom, os outros 98%, o povão mesmo, o chamado terceiro estado, esse aí pagava a conta de todo mundo. Sem poder, sem privilégio, só com os boletos. E essa caricatura da época, ela resume tudo perfeitamente. O terceiro estado ali acorrentado, tendo que carregar o clero e a nobreza nas costas. Isso não era só um desenho, sabe? Era o sentimento de milhões de pessoas, era a realidade de quem estava exausto, oprimido e, literalmente, carregando a França nas costas sem ganhar absolutamente nada em troca. Então, vamos lá. Qual é a receita para uma revolução? Pegue essa injustiça social toda que a gente viu, adiciona uma dívida nacional gigantesca, em parte porque a França ajudou os Estados Unidos na independência deles. Irônico, né? Aí, joga por cima umas colheitas péssimas que causaram uma fome generalizada e, para dar o toque final, tempera tudo com as ideias novas e radicais do iluminismo, falando de direitos, liberdade. O rei, o Luís XVI, ele simplesmente não tinha a menor ideia de como lidar com a tempestade que estava vindo. E aí? Bom, aí a coisa explodiu. A revolução começou de vez. Agora a gente entra na fase que, no início, era cheia de esperança. A fase em que o povo começou a tomar o poder para si. Olha, o ano de 1789 foi um verdadeiro turbilhão. Aconteceu tudo muito rápido. Em maio, o rei convoca uma reunião para tentar resolver a crise. Em junho, o terceiro estado se cansa, se declara a verdadeira Assembleia Nacional e jura não sair dali até ter uma Constituição. Em julho, o povo de Paris invade a Bastilha, que era o grande símbolo do poder do rei. E em agosto, para fechar, a Assembleia lança a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi uma loucura. E essa declaração, meu Deus, ela basicamente dizia que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Pela primeira vez na Europa, de forma tão clara, ideais como liberdade, igualdade e fraternidade saíram dos livros dos filósofos para virar a base de uma nação. Era o fim daquela ideia de que o poder vinha de Deus. Agora, o poder vinha do povo. Ponto. Até que tentaram um meio termo, sabe? Em 1791, criaram uma constituição que limitava o poder do rei. Seria uma monarquia constitucional. Pareceu uma boa ideia, até que o próprio rei tentou fugir da França com a família. Foi um desastre. A tentativa de fuga acabou com qualquer pingo de credibilidade que ele ainda tinha. Ele não era mais o rei, o pai da nação. Na cabeça do povo, ele virou um traidor. E com o rei visto como traidor e a França entrando em guerra com todos seus vizinhos monarquistas, que estavam apavorados com aquelas ideias, a revolução deu uma guinada. Ela entrou na sua fase mais radical, mais violenta. Aquele sonho lindo de liberdade começou a virar um pesadelo. É que dentro da própria Revolução, a coisa estava dividida. De um lado, você tinha os girondinos. Eram mais moderados, queriam segurar um pouco as rédeas. Do outro, os jacobinos. Esses eram radicais, com o apoio da galera de Paris, os sans-culottes, e queriam levar a Revolução até o fim, com uma república e tudo mais. E claro, essa briga não ia acabar bem. E o resultado dessa briga foi o que a gente conhece como o reinado do terror. E os números são simplesmente assustadores. A gente está falando
de algo entre 16 mil e 40 mil pessoas executadas oficialmente em um período de pouco mais de um ano. Gente que ia para a guilhotina, incluindo o próprio rei e a rainha Maria Antonieta, muitas vezes sem um julgamento de verdade. E a gente se pergunta como isso aconteceu, como chegaram a esse ponto. Essa frase do Maximilien Robespierre, que foi meio que o arquiteto do terror, ajuda a entender a mentalidade da época. Punir os opressores da humanidade é clemência, perdoá-los é barbárie. Na cabeça deles, a violência não era crueldade. Era uma ferramenta necessária, uma forma de purificar a nação e salvar a revolução. Só que, uma hora, a conta chega. A violência do terror foi tão extrema que ela mesma abriu o caminho para uma nova fase. O povo estava cansado. A busca por um pouco de ordem, de estabilidade, começou a ser mais importante do que qualquer ideal revolucionário. E o que aconteceu foi que o próprio terror se devorou. O Robespierre, o líder, acabou sendo guilhotinado também. Isso marcou o fim do terror e o começo de uma fase mais conservadora. Veio um governo chamado Diretório que, bom, era fraco, corrupto e não resolvia nada. A França estava no caos, exausta depois de anos de confusão, e todo mundo queria a mesma coisa: um líder forte que botasse ordem na casa. E quando um país desesperado procura um herói, ele geralmente aparece. E nesse caso, ele veio do exército. Um general jovem, carismático, vitorioso, chamado Napoleão Bonaparte. Ele era visto como o cara que ia salvar a pátria. E foi o que ele fez, do jeito dele. Em 1799, ele deu um golpe de Estado, tomou o poder e, com isso, botou um ponto final na Revolução Francesa. Ok, a Revolução acabou. E aí? Qual foi o saldo de uma década inteira de caos, sangue e transformações gigantescas? Apesar de todos os horrores, e foram muitos, a gente vai ver como essa revolução, na verdade, redesenhou o mundo como a gente conhece. Pensa bem, a Revolução deu o golpe de misericórdia no feudalismo na Europa. Inspirou a criação de repúblicas e democracias no mundo todo. Foi crucial para separar a Igreja do Estado. Deu origem a ideologias como o nacionalismo e o liberalismo. E olha que curioso, até os termos esquerda e direita que a gente usa na política hoje nasceram lá, da forma como os deputados se sentavam na Assembleia Francesa. Então a gente fica com essa reflexão: liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. A Revolução Francesa nos deu ideais pelos quais lutamos até hoje. Mas, a que custo? O caminho para chegar nesses ideais foi banhado em sangue. E isso deixa uma pergunta no ar que vale até hoje. Qual é a distância? Quão frágil é a linha que separa uma luta por liberdade de uma nova tirania?